E aí, pessoal? Então, dando continuidade a nossos estudos para o concurso da Prefeitura de Campina Grande, vamos fazer um breve resumo sobre o município de Campina Grande, sobre a história de Campina Grande. Então, nós sabemos que Campina Grande é um município do estado aqui da Paraíba. Ele é o segundo maior município. Ele é um dos principais polos industriais do Nordeste em relação à tecnologia. E ele é o principal da América Latina, segundo a revista americana Newsweek. Foi fundado em 1º de dezembro de 1697 e a elevação à categoria de cidade foi em 11 de outubro de 1864. Pertencente à região geográfica imediata de Campina Grande, assim como a região geográfica intermediária de Campina Grande. De acordo com as estimativas do IBGE, a população em 2017 era de 410.332 habitantes, ou seja, a segunda cidade mais populosa da Paraíba. A região metropolitana é formada por 19 municípios, alguns falam que é 17, e essa população desses 19 municípios gira em torno de 638.017 habitantes. Ele é um importante centro universitário, tem muita universidade lá, certo? Com 21 universidades, 3 delas são públicas, a UFCG, a UEPB e o IFPB. É a cidade que tem o maior número de doutores do Brasil, um para cada 590 habitantes, ou seja, 6 vezes a média nacional. Além do ensino superior, o município é destaque também em centros de capacitação para o nível médio e técnico. Tem indústrias no município de Campina Grande e daí precisa muito do ensino técnico para servir a essas indústrias. É o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, certo? Corresponde a 15,63% do PIB total das riquezas da Paraíba. Segundo a revista SA, Campina Grande aparece como uma das 100 melhores cidades para se trabalhar e fazer carreira. É a única cidade do interior entre as capitais escolhidas no país. O município é considerado a cidade mais dinâmica do Nordeste e a 6ª mais dinâmica do Brasil, segundo o jornal A Gazeta Mercantil, né? E foi apontada como uma das 20 metrópoles brasileiras do futuro. Tem vários eventos sociais, culturais, certo? Muitos eventos culturais. O principal deles é o maior São João do mundo, que são 30 dias de festa no mês de junho. Existem vários encontros religiosos, como o Encontro da Nova Consciência, que é ecumênico, e o Encontro para a Consciência Cristã, que é cristão, todos realizados durante o Carnaval, além do Crescer, que é da família católica. Existe também o Festival de Inverno e tantos outros eventos. Um pouco da história de Campina Grande. Tudo o que acontece em relação à história de Campina Grande é voltada às suas atividades comerciais que os tropeiros fizeram desde os primórdios dias lá de sua história. A cidade foi lugar de repouso para os tropeiros, certo? Depois virou uma feira de gado e uma grande feira geral. Essa feira se destacou bastante no Nordeste, tinha muita literatura de cordel, daí tem Bilio de Campina, tem Sivuca, tantos outros artistas que apareceram nesse período. A cidade deu um grande salto de desenvolvimento devido à cultura do algodão, mais especificamente à cultura do algodão colorido, aquele que não precisa de pigmentos para ser tingido. Então, ela ficou sendo a segunda
maior cidade produtora de algodão do mundo, perdendo somente para Liverpool, na Inglaterra. E daí ela ser chamada de Liverpool brasileira. Ela tem se destacado hoje com o setor de informática e desenvolvimento de softwares. As etapas de urbanização da cidade de Campina Grande passa pelas ideias de aldeia, povoamento, vila e cidade. Normalmente a origem da cidade de Campina Grande é acreditada aos índios ariús, certo? Na aldeia ali, né, de Campina Grande, liderado pelo Teodósio de Oliveira Ledoc, que era conhecido como Capitão-Mor do Sertão. Em 1º de dezembro de 1697, essa ocupação se deu nessa cidade e daí eles começaram a desenvolver e se tornou vila, se tornou povoado e todo o seu desenvolvimento até trazer ao título de cidade, a emancipação de cidade. O Capitão-Mor fez a consolidação do povoado e seu desenvolvimento, integrando o sertão com o litoral, levando em consideração que o posicionamento geográfico de Campina ele é privilegiado porque passa viajantes de todos os lados, do oeste para o litoral paraibano e vice-versa. A história do surgimento de Campina Grande, como de várias cidades do interior paraibano, foi trilhada a partir das famílias dos Oliveiras Ledo, que eram portugueses que residiam na região da Bahia, próxima ao Rio São Francisco, e que hoje integra o estado de Sergipe. Eles partiram de lá em 1664 para explorar uma sesmaria que lhe havia sido concedida ao longo do rio Paraíba. Sesmaria, aquela porção de terra que nas capitanias hereditárias foram distribuídas a grandes pessoas que iriam produzir nessa sesmaria. Dessa família dos Oliveiras Ledo, os principais foram Custódio de Oliveira Ledo, Antônio de Oliveira Ledo, Constantino de Oliveira Ledo e Teodósio de Oliveira Ledo. Teodósio de Oliveira Ledo, a quem se acredita o título de fundador de Campina Grande. Desses quatro, o Teodósio de Oliveira Ledo foi quem fundou Campina Grande. Já no fim do século XVIII, a coroa pretendia criar novas vilas na capitania, e a capitania da Paraíba era sujeita de Pernambuco, né? Aquelas capitanias hereditárias. E o governador era Dom Tomás José de Melo. Em 1787, então o ouvidor da capitania da Paraíba, Antônio F. Soares, pediu ao governador de Pernambuco a criação de 3 vilas nesta capitania. E uma dessas capitanias foi justamente a capitania de Campina Grande. O ouvidor criaria em Caicó e em Açu essas vilas, certo? E essas capitanias faziam parte da capitania da Paraíba. E em abril de 1790, Campina Grande foi escolhida pelo ouvidor Bredoredes para se tornar vila, devido às suas terras produzirem mais riquezas e principalmente devido à sua localização, que era justamente uma ponte entre o litoral e o sertão. Campina Grande passou a ser chamada oficialmente de Vila Nova da Rainha, em homenagem à rainha Dona Maria I, mas apesar de mudança do nome, os habitantes continuavam a chamar de Campina Grande. E somente em textos oficiais é que se colocava o nome de Vila Nova da Rainha. No dia 20 de abril de 1790, o Pelourinho foi criado nessa nova vila, e a administração da vila era feita por 2 vereadores e 2 juízes ordinários. Os primeiros vereadores da Vila Nova da Rainha eram Joaquim Gomes Correia e Luiz Pereira Pinto. E os 2 primeiros juízes eram Pedro Francisco Macedo e Paulo Araújo Soares. 3 eram descendentes da família de Oliveira Ledo: Paulo Soares, Luiz Pinto e Joaquim Gomes. A cadeia de Campina Grande foi construída em 1814 no Largo da Matriz, atual Avenida Floriano Peixoto, que é muito famosa,
E esse prédio hoje é o Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande. A vila então possuía Câmara Municipal, cartório e pelourinho. E nós temos que ver também que a Vila Nova da Rainha não despertou grandes interesses da capitania e crescia muito lentamente. Depois de 8 anos criada a vila, tinha pouco mais de 100 casas com mais ou menos 3.000 habitantes. Os dados do IBGE, também lá tem história. A Campina Grande foi definitivamente uma aldeia dos índios cariris. Em 1697, o português Teodósio de Oliveira Ledo fixou ali a tribo dos Ariais, ou Arius também. E daí começou a catequese dos indígenas por um padre franciscano enviado pelo governador da capitania, Manuel Soares de Albergaria. Situado entre o sertão, o Alto Sertão e a zona litorânea, as terras eram propícias às culturas de mandioca, milho e outros cereais indispensáveis à vida dos colonos. O aldeamento se converteu rapidamente em povoado próspero e em 1769 era já freguesia, com o nome de invocação de Nossa Senhora da Conceição, que hoje é a padroeira daquela cidade. Em 1790 se transformou em vila, sob a denominação de Vila Nova da Rainha, como já foi dito, né, em homenagem à rainha Dona Maria I. A população participou dos movimentos revolucionários de 1817, 1824 e 1848, aquela revolução do Equador e todas mais. Em 1874, irrompeu no município a insurreição do Quebra-Quilos, que foi justamente uma rebeldia em relação à decretação de impostos e a adoção de novo sistema de pesos e medidas. Aí os comerciantes e a população ficou revoltada e teve essa rebelião. Tal movimento se estendeu a várias outras cidades e províncias do Nordeste. Em 1888, Campina Grande tinha cerca de 4.000 habitantes e era talvez a mais populosa e próspera cidade do interior. Passava por ali a principal estrada que ligava os sertões paraibanos e Rio Grandense do Norte às cidades da Paraíba e Recife. O ramal Great Western of Brazil Railway Company, que hoje é a rede ferroviária do Nordeste, foi inaugurada em 1907, a iluminação elétrica chegou em 1919 e o serviço de abastecimento de água em 1939. Isso fez com que houvesse um progresso local bastante avançado. Formação administrativa. Ele foi distrito criado com a denominação de Campina Grande pela provisão de 1769. Foi elevado à categoria com denominação de Vila Nova da Rainha, por ordem do governador, em 25 de 8 de 1782, mas foi instalado em 20 de 4 de 1790. Se elevou à categoria de cidade e sede do município com a denominação de Campina Grande por lei provincial número 127 de 11 de 10 de 1864. Em relação à divisão administrativa, ao ano de 1911, o município aparece constituído de 4 distritos: Campina Grande, Pocinhos, Fagundes e Boa Vista. Em divisão administrativa referente a 1933, aparece como distrito sede. Em divisões territoriais datadas de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937, o município aparece constituído de 9 distritos: Campina Grande, Conceição, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos, Galante, Puxinanã e Queimadas. Já no decreto da Lei Estadual número 1164, de 15 de 11 de 1938, o distrito de Conceição passou a se denominar Caturité e o distrito de Lagoa Seca a denominar-se Ipanarama. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município aparece constituído de 9 distritos: Campina Grande, Caturité, Ex-Conceição, Fagundes, Galante, Ipanarana, Ex-Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos,
Puxinanã e Queimadas. Aí o Decreto-Lei Estadual 520, de 31/12/43, torna o distrito de Pocinhos com o nome de Joffre. Massaranduba vai se denominar Massarandiba e Queimadas vai se denominar Tataguaçu. E Panarana a denominar-se Ipauarana. Então houve essa mudança de nomes, certo? Desses distritos. No quadro fixado para vigorar de 1944 a 1948, ele é constituído ainda de 9 distritos: Campina Grande, Caturité, Fagundes, Galantes, Ipauarana, ex-Ipanarana, Joffre, ex-Pocinhos, Massarandiba, ex-Massaranduba, Puxinanã, Tataguaçu, ex-Queimadas. Por ato das disposições constitucionais transitórias, promulgada em 11/6/47, o distrito de Caturité vai deixar de pertencer ao município de Campina Grande, sendo anexado ao município de Cabaceiras. A Lei Estadual número 166, de 5/11/48, o distrito de Ipauarana voltou a se denominar Lagoa Seca, até os dias de hoje. Pela Lei Estadual número 318, de 7/1/1949, é criado o distrito de Catolé, com terras desmembradas do distrito de Caturité, do município de Cabaceiras, e anexado ao município de Campina Grande. Sobre o mesmo decreto é criado o distrito de São José da Mata, que era um povoado, e anexado a Campina Grande. Em relação à divisão territorial datada de 1/7/1950, o município é constituído de 7 distritos: Campina Grande, Boa Vista, Catolé, Galante, Lagoa Seca, ex-Ipauarana, Massaranduba e São José da Mata. Assim permanecendo essa divisão até 1/7/1960. Pela Lei Estadual 3.133, de 4/1/1964, é desmembrado do município de Campina Grande o distrito de Lagoa Seca, sendo elevado à categoria de município. Então, se tornou o município. A Lei Estadual 3.308, de 7/5/1965, vai desmembrar de Campina Grande o distrito de Massaranduba, tornando-se município. A Lei Estadual 3.361, de 6/9/65, vai criar o distrito de Santa Terezinha, anexado ao município de Campina Grande. Em divisão territorial datada de 31/12/1968, o município é constituído de 6 distritos: Campina Grande, Boa Vista, Catolé, Galante e São José da Mata, não figurando o distrito de Santa Terezinha, pois ele fora criado e não instalado, sendo seu território anexado ao distrito de Campina Grande. Em divisão territorial datada de 1/7/1943, Campina Grande tem 5 distritos. Ali aquela região tem 5 distritos: Campina Grande, Boa Vista, Catolé, Galante e São José da Mata, permanecendo essa divisão territorial até 17/1/91, quando pela Lei Estadual 5.884, de 29/4/94, desmembra do município de Campina Grande o distrito de Boa Vista, sendo elevado à categoria de município. Depois, em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 4 distritos: Campina Grande, Catolé, Galante e São José da Mata. Lembrar que Galante é aquela cidade do trem de forró que leva turistas, pessoas da cidade de Campina Grande até essa cidade de Galante no trem do forró, que é forró o tempo todo, as pessoas dançando e tudo mais. Muito famoso esse trem do forró. Essa divisão permanece datada de 2007, ok? Então, aqui já está tudo ok. Lugares históricos. Existe o Açude Velho. Ele foi construído com o objetivo de suprir a necessidade hídrica da cidade em uma época de seca. O Açude Velho tomou forma em 1824, abastecia Campina Grande e municípios vizinhos, e isso durou cerca de 100 anos.
Aos poucos foi se tornando um dos cartões postais da cidade. O entorno do reservatório é recanto para a arte. Neles estão presentes os monumentos dos pioneiros, em homenagem à Bíblia e aos artistas Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Essa em homenagem à Bíblia pelas pessoas serem religiosas. Existem os museus Digital e o Museu dos Três Pandeiros, que estão situados ao redor do açude, que se tornou um ponto de encontro para a prática de atividades físicas da população, movimentação comercial e é o coração da cidade. Em relação ao Parque do Povo, antes de ser comemorado no quartel-general do Forró, o São João de Campina era celebrado nas ruas da cidade. Aí, com o passar do tempo, a festa foi sendo centralizada em um único local, que era um terreno conhecido como Coqueiros de José Rodrigues. O Parque do Povo, como é conhecido hoje, ele começou a ser erguido em 1986. A pirâmide foi a primeira construção com a proposta de imitar uma fogueira e ser chamada de forródromo, mas o formato não casou com o nome e o local ficou conhecido mesmo como a Pirâmide do Parque do Povo. Em 1989, uma obra de expansão foi iniciada no Parque do Povo, construindo o que hoje é a parte de baixo do local onde ficam as barracas palhoças e a cidade cenográfica. A cada ano o local ganha uma cara diferente, mas que preserva a essência da festa junina, uma das mais queridas pelos nordestinos, a alegria de 30 dias de comemoração do São João. A Feira Central é reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. A Feira Central de Campina Grande começou as atividades entre a Rua Maciel Pinheiro e a Catedral de Nossa Senhora da Conceição. O comércio funcionava apenas aos domingos. Os cereais, rações e algodão faziam parte das mercadorias comercializadas na feira e que somente em 1941 se fixou no local onde hoje está. Se mantém como um dos principais mercados abertos do país. O campinense e os moradores de municípios vizinhos encontram frutas, verduras, carnes, artigos nordestinos e um banquete de cores, sabores e cultura regional. A Praça da Bandeira ela é construída em 1938, perdeu algumas características de sua construção, como o largo em forma de meia-lua, e deu espaço para novas paisagens enfeitadas pelas aves que visitam os pombais do espaço. Em época de efervescência política, foi palanque para políticos, mas também para declamações de poetas. A finalidade do equipamento faz jus a seu nome, como o hasteamento das bandeiras. Conhecida por alguns como oráculo da cidade, a praça também conta com uma cafeteria, onde o assunto é claro que é política, e não tem hora para acabar, né? Nessa cafeteria é só política o tempo todo. Já a suavidade das narrativas fica por conta das revistas que são vendidas há décadas em 3 bancas. Parque da Criança. Outrora era um curtume especializado em couro para a confecção de calçados, agora é um dos principais espaços de lazer da cidade. É ideal para atividades ao ar livre, o local conta com brinquedos, áreas de convivência e equipamentos para a prática de esportes. O parque reúne famílias, casais e grupos de amigos, todos com o objetivo de aproveitar a natureza. Então eu vou mostrar para vocês agora o site da Prefeitura de Campina Grande, que aqui nós temos algumas informações, né? Aqui nós temos o governo, a prefeitura, o prefeito, o vice-prefeito, secretarias, órgãos e organograma. O município, a história, os pontos turísticos, tudo isso aqui que eu falei está aqui nesse site. A regulamentação da lei orgânica do município, as leis, decretos, semanário oficial, códigos, LDO, LOA, PPA. E a carta de serviços. Então a história está aqui, viu? Então é um site simples, ele fala sobre vários assuntos, traz informações, tem notas, tem aqui o acesso rápido, o portal da transparência, o cidadão, o servidor, plano plurianual, semanário, tem aqui também a Campina Online, com informações de pagar o IPTU, as redes sociais da prefeitura e o endereço da prefeitura. Nessa outra página que eu estou mostrando agora,
é a da Câmara Municipal de Campina Grande, a Casa de Félix Araújo. Então aqui nós temos a página principal, a instituição, a Câmara, a história, mesa diretora, legislatura anteriores, a administração e a agenda. Tem a parte do regimento interno, sessão plenária, pauta de sessões, relatórios, comissões, os vereadores, o gabinete virtual de cada vereador, a TV Câmara CG, Rádio Câmara, notícias, fotos, vídeos, mala direta, expediente. E tem aqui o portal de transparência, as licitações, semanário, tem o contato, tem um site antigo, também é um site simples, é um site que dá para a pessoa navegar tranquilamente. Lembrar, são 23 vereadores em Campina Grande, ok? Aí tem todas as redes sociais, as matérias legislativas, normas jurídicas, gabinete virtual, portal do servidor e tantas coisas aqui da Câmara Municipal de Campina Grande. Aqui nós temos o site do IBGE relacionado a Campina Grande, o gentílico para quem nasce em Campina Grande é campinense. Bruno Cunha Lima Branco é o prefeito. A população estimada para 2021 é 413.830 pessoas. A população no último censo de 2010 é 385.213 pessoas. A densidade demográfica em 2010 é de 648,31 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é alta. A pirâmide etária de 2010, nós vemos aqui jovens de 20 a 24 anos. É a maior quantidade de pessoas que fazem parte da população ativa da cidade de Campina Grande. A maior parte é católico romano, certo? E tem outra faixa aqui importante que é também a de jovens de 25 a 29 anos, ok? É uma população ativa. Vamos aqui para rendimento e trabalho. Rendimento e trabalho, salário mensal dos trabalhadores formais em 2019 é de 2,1 salários mínimos. Pessoal ocupado em 2019, 110.336 pessoas com carteira formal, né, assinada, trabalho formal. População ocupada é 26,9% da população. Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo em 2010 é de 39,5%. Existe aqui, todas essas informações foram vistas em relação à educação. A taxa de escolarização da cidade de jovens e crianças de 6 a 14 anos de idade em 2010 era de 97,6% e deve para os anos iniciais do ensino fundamental em 2019 é 5,6%. O IDEB para os anos finais do ensino fundamental em 2019 é 4,1%. As matrículas no ensino fundamental em 2020 foram 53.977 e as matrículas do ensino médio em 2020 foram 14.947. Professores do ensino fundamental, 2.850 e professores do ensino médio em 2020, 1.354. O número de estabelecimentos de ensino do fundamental é 297, enquanto que o número de estabelecimentos de ensino médio em 2020 é de 68 escolas. Em relação à economia, o PIB per capita 2018 é de 22.583,86 centavos. O percentual das receitas oriundas de fontes externas é de 75%. O índice do IDH, né, municipal, o índice de desenvolvimento humano municipal é de 0,720, que é alto. Total de receitas realizadas em 2017, 888.332,36 centavos. O total de despesas empenhadas em 2017 é de 892.403,18 centavos. Em relação à saúde, a mortalidade infantil em 2019 estava no patamar de 15,4 óbitos por mil nascidos vivos.
Internações por diarreia, 1,7 internações por 1.000 habitantes em 2016. Os estabelecimentos do SUS, 112 estabelecimentos. Em relação ao ambiente e ao território, a área da unidade territorial em 2020 é 591,658 km². O esgotamento sanitário adequado está lá no patamar de 84,1% da cidade. A arborização de vias públicas é de 82,5%. A urbanização de vias públicas é de 19,4%. Então, tá faltando, tem muita rua que não é urbanizada. O bioma em 2019 é a Caatinga, a região intermediária é de Campina Grande, a região imediata é de Campina Grande. A mesorregião é Agreste Paraibano e a microrregião é de Campina Grande. Então, esses dados também são do IBGE. Aqui, a área total, de acordo com o IBGE, é 591,658 km² em 2020. A população estimada para 2021, 413,830. A densidade demográfica, 648,31 habitantes por km². A escolarização para jovens e crianças de 6 a 14 anos é de 97,6% em 2010. O IDH-M, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é 0,720 em 2010. A mortalidade infantil, 15,4 óbitos por 1.000 nascidos vivos, as receitas realizadas, empenhadas e o PIB per capita. Então nós temos cada um, todas essas informações nós vimos na tabela anterior. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, certo? E vamos aí com foco para o concurso de Campina Grande.